Muita gente acha que melhorar de vida é só uma questão de dinheiro financeira, mas começam a acontecer mudanças internas e externas na gente que quase ninguém comenta. A primeira coisa que muda é a mudança de mentalidade. Muitas coisas deixam de fazer sentido, outras começam a se valorizar que você não pensava antes e você começa a ter um pensamento mais de longo prazo. A partir do momento que a tua vida começa a ficar um pouco mais estável e mais cômoda, mais confortável, a gente começa a ter uma estabilidade maior e consegue pensar mais a médio e longo prazo, porque as nossas necessidades básicas, primordiais, do tempo de agora, nesse momento já estão minimamente supridas. Então a gente consegue ter paz de espírito, a gente consegue ter um mínimo de conforto para conseguir expandir o nosso pensamento e pensar além do agora, além do amanhã, para a gente poder pensar daqui 5, 10, 15, 20 anos para frente, o que que vai ser da gente, né? Quem vai ser a nossa pessoa dali para frente, o que que a gente busca, o que que a gente quer. A gente começa a ter um pouco mais de contato com um pensamento mais filosófico, já que a gente tem mais tempo para pensar, a não ser, já que as nossas necessidades primordiais de viver, básicas, de comida, alimentação, contas básicas a se pagar, boletos já estão supridas. A gente começa a valorizar o conhecimento, a aprender mais coisas diferentes, a procurar novas formas de empreender, de ganhar dinheiro, de investir, de evoluir espiritualmente, de ser uma pessoa melhor, diversas coisas. A gente começa a ter tempo para buscar novos conhecimentos que alimentem ainda mais a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, para nos sentirmos ainda melhor consigo mesmos e com esse tempo que a gente ganha de vida, de não estar preocupado com coisas básicas. Muitas das coisas que a gente fazia, na verdade, deixam de fazer sentido. Então, olhar TV, ter uma conversa aleatória, idiota, sem um fim, sem um conhecimento legal a debater, uma conversa produtiva, isso tudo começa a mudar e a gente começa a procurar pessoas que tenham um conhecimento a trocar. A gente começa a procurar na internet, nos vídeos. Meu telefone tocou aqui, desculpa, vamos continuar voltando aqui ao assunto. Ah, Me perdi um pouco no que a gente estava falando, mas a gente começa a querer buscar novos conhecimentos, novos sentidos e procurar pessoas que estão nessa mesma vibe de busca de conhecimento, de evolução, eh, etc. Outra coisa que muda bastante e que é inevitável são as pessoas que a gente convive e que nos rodeiam. Obviamente, tirando as pessoas que a gente tem um convívio meio que obrigatório, vamos dizer assim, a nossa família, não que eu seja obrigatório, porque a gente não precisa ter, mas mais comumente, né? Até mesmo alguns familiares podem ser que se afastem de vocês, amigos não conversem mais com vocês, amizades se desfaçam. A gente tem muitas mudanças nas pessoas que nos rodeiam a partir do momento em que a gente começa a mudar justamente esse primeiro item, a mentalidade. As pessoas começam a te olhar diferente, muitas pessoas se afastam e algumas se aproximam porque a gente começa a encontrar mais afinidades em pessoas diferentes do que antes a gente tinha no nosso círculo social. E isso é muito bom, a gente vai evoluindo, vai melhorando e vai percebendo que tudo são fases na vida e que as pessoas que nos rodeiam faziam parte daquele ciclo. E quando a gente começa a melhorar de vida, mudar essa mentalidade, a gente começa a perceber que não faz mais parte daquele círculo social e aquelas pessoas não estão mais nos agregando, na nossa vida, na questão de companhia, de conversas. A gente não está mais conseguindo encaixar a a nossa nova forma de pensar e de ver o mundo, junto com aquelas pessoas. Então isso tende a mudar bastante também. A partir disso também a gente entra em outro ponto que é a solidão. A gente começa a buscar pessoas que se encaixem mais nesse nosso novo perfil de mentalidade e às vezes é difícil encontrar ou não encontra por algum período. Então a gente tende a ficar mais só, a ter uma solidão maior do que a gente está acostumado,
já que a gente começa a desfazer vínculos sociais e amizades que a gente tinha no passado, que antes se encontravam com a nossa maneira de pensar e de ver o mundo e que agora não fazem mais parte disso. Então a gente começa a desfazer laços, não ter mais contato com pessoas que a gente tinha muito contato antes, e isso faz parte dessa questão que a gente vai, a partir do momento que a gente vai melhorando de vida e mudando a nossa mentalidade, a gente vai, não de uma forma por escolha, às vezes sim, às vezes não, eliminando convívios com pessoas, mas de uma forma natural, na maioria das vezes, o convívio com essas pessoas que não fazem mais esse encaixe mental da nossa nova maneira de ver o mundo, nessa evolução que a gente está buscando, é natural acontecer esse afastamento, essa conversa começar a diminuir, faz parte dessa melhora, a mudança do círculo social, a busca por um novo, e muitas vezes nesse período existia essa fase de uma solidão que a gente passa, muitas vezes um período longo, outras vezes não, ou às vezes não sei quanto tempo possa durar, bastante tempo, mas a gente tende a ficar mais só nessa questão a partir do momento que a gente vai melhorando de vida e buscando alguém que a gente consiga conversar e evoluir juntos, já que a gente está mudando esse círculo social, às vezes por escolha consciente ou inconsciente. E a responsabilidade, ela é reforçada ainda mais nesse último ponto que eu queria comentar, nessa mudança de vida, quando a gente melhora de vida. Porque a gente começa a perceber que se antes, quando a gente está buscando essa melhora de vida, as nossas escolhas fazem a diferença de saber se a gente vai conseguir chegar ou não no ponto de destino ou próximo do que a gente está buscando, a gente percebe que essas decisões que a gente toma são ainda de uma maior responsabilidade a partir do momento que a gente já está nesse ponto que a gente busca, ou próximo, ou nessa jornada, porque elas vão fazer ainda mais diferença de quem já está em um ponto mais avançado. O que eu quero dizer é, quem ainda está numa jornada inicial, alguns erros, algumas decisões são muito importantes, vão alterar completamente tudo, mas algumas outras não vão fazer tanta diferença já que está no início dessa jornada, né? Mas quem já melhorou um pouco de vida, já está no seu, vivendo seu sonho ou já quase vivendo seu sonho, a responsabilidade que a gente tem das escolhas, ela começa a diminuir e afunilar cada vez mais a chance que a gente tem de errar algumas coisas, porque a gente já tudo vai fazer muito mais diferença a partir desse momento que a gente começa a experienciar novas coisas. Então a gente começa a ficar com mais pressão, porque a gente quer cada vez buscar mais coisas, a gente quer aprender mais, a gente quer evoluir, a gente percebe que a gente é capaz, que a gente consegue chegar nos lugares que a gente almeja, nem que seja próximo daquilo. Eu sempre gosto de dizer que a gente sempre tem que mirar na lua, os nossos sonhos, os nossos desejos, porque mesmo que a gente erre, a gente ainda vai estar entre as estrelas. Então é uma frase que eu gosto muito de dizer e pensar que a gente tem que ter essa meta, e mesmo que ela desvie um pouco, a gente não acerte exatamente, a gente com certeza vai estar muito melhor do que no passado, quando a gente sonhou isso, né? Então, era isso que eu queria comentar com vocês, sobre essas coisas de quando a gente começa a melhorar de vida. E queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham também. Comentem aqui embaixo o que vocês estão pensando. Se inscrevam no canal se vocês estão curtindo. E é isso, galera. Mais um vídeo aí pra vocês. Fiquem com Deus e um grande abraço.